eu quero te ajudar não a você manipular a emoção do seu cliente, nem de você ficar meditando, fazer algo parecido, não. Eu vou te dar 3 estágios aqui. 2 deles, inclusive, eu tenho certeza que foi o exato contrário do que te ensinaram. Ora, turma, muito bem-vindos para mais um encontro aqui na nossa live class. Que alegria poder começar mais esse momento aqui com você. Você já passou por algum momento, algum instante aí na sua carreira, aí na sua vida profissional, em que você estava ali diante daquele cliente que você sempre sonhou em encontrar, mas de repente, quando você teve a grande oportunidade de falar com essa pessoa, simplesmente parece que as palavras não vinham, o pensamento não formava, aí a mão começa a suar, e aí você começa a tremer, você começa a gaguejar. Já passou por esse tipo de situação? Pois é, quando a gente está diante de pessoas que a gente quer efetivamente que elas gostem da gente, é normal a gente aumentar aí o nível de estresse. E esse nível de estresse faz a nossa capacidade de gerar as conexões aqui, para estruturar os nossos pensamentos, faz isso mudar, faz isso ficar prejudicado. E aí o nosso cérebro vai fazer o quê? Ele vai tentar buscar estruturas para poder se apoiar, para poder estruturar o pensamento, para poder segurar essa onda aí. Se você não tem essas estruturas, você acaba perdendo grandes oportunidades, porque simplesmente você não consegue entregar o seu melhor. Mas quando você tem as estruturas, aí sim, você consegue ter um excelente apoio para poder fluir e ganhar esse tempo para se familiarizar, para poder realmente conseguir ali conquistar a sua melhor performance. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, muito bem-vindos, a turma que já está entrando aí, ó, o mestre Thiago Sena está entrando, boa noite, mestre. Ó, a Andréia também já está com a gente, Vanessa, Lícia, vamos lá, vamos em frente. Hoje a gente vai falar aqui sobre 3 técnicas de controle emocional para você poder fechar negócios com clientes premium. Olha só, quando a gente está falando sobre clientes premium, quando a gente está falando sobre negócios de alto valor, a gente está efetivamente falando sobre um ambiente emocional de alta tensão, sobre vendas que a gente chama de vendas relacionais. Basicamente no mercado tem esses 2 tipos, né, de categorias, de formatos de venda, assim. A gente fala muito sobre essas vendas que são transacionais, que são vendas mais simples, mais rápidas, o cliente pegou, já pagou, foi embora, você não quer virar amigo de infância dessa pessoa. Por mais que essa pessoa possa ter ciclos de compra junto de você, mas você não precisa dessa relação. O cliente meio que já vai até você com uma certa certeza do que ele quer, de qual a quantidade que ele quer, do quanto custa, ele não quer se envolver muito nessa venda com você. Então são vendas mais rápidas, são vendas que a gente chama de transacionais. E por outro lado, principalmente quando a gente fala sobre vendas de alto valor, quando a gente fala serviços de alto ticket, aí para a turma da arquitetura, para a turma da psicologia, para a turma do direito, que vocês fecham tickets mais altos, a gente geralmente trabalha essas vendas como vendas relacionais. E a gente tem que saber se posicionar diante dessas vendas relacionais. A venda relacional é quando você efetivamente precisa criar um nível de relação mais profunda com o seu cliente, porque ele precisa de mais segurança, de mais confiança, de mais identificação para poder fechar esse negócio. Afinal de contas, é um valor maior. Na venda transacional, geralmente, são valores que não vão matar esse cliente, não vai fazer uma falta tão grande. Nas vendas relacionais, não, já são vendas em que o seu cliente ele sente falta daquele dinheiro ali. Se aquela grana ali cair, ele vai ficar meio chateado aí com você. Então esse é o caminho, a gente vai ajudar esses clientes que estão envolvidos nas vendas relacionais, e toda vez que a gente fala sobre estabelecer uma relação com essas pessoas, a gente está falando sobre criar um ambiente emocional. E um ambiente emocional, gente, imagina só, se eu e você já somos universos quase infinitos de variáveis, de possibilidades, de probabilidades dentro da gente. Se a nossa cabeça está fazendo trilhões de conexões, imagina quando você junta 2 pessoas que não necessariamente estão ali unidas diante de um mesmo propósito. Você precisa fazer um certo mapeamento, você precisa desenvolver a habilidade de conduzir essa pessoa na hora da venda. Por isso que eu quero te trazer aqui essas 3 técnicas de controle emocional. Não é você se controlar emocionalmente aqui, nem sou da área, vai chegar a galera aqui da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, vai falar o que esse maluco está falando. Não, eu quero te ajudar não a você manipular a emoção do seu cliente, nem de você ficar meditando, fazer algo parecido, não. É ter o controle emocional do ambiente, da relação
entre você e o seu cliente. Eu vou te dar 3 estágios aqui. 2 deles, inclusive, eu tenho certeza que foi o exato contrário do que te ensinaram, mas eu vou te mostrar que isso já está comprovado. Eu aplico aqui no meu negócio, ensino para os meus mentorados e eles, olha, aumentam a performance usando essas orientações, inclusive pelo fato de que essas orientações não são tão comuns no mercado, de que essas orientações muitas vezes vão até vão no sentido contrário dessa escola clássica, dessa escola mais convencional de vendas, de branding, de posicionamento. Tá bom? Então fica comigo aqui que a gente vai falar bastante sobre como você controlar esse emocional. Primeiro ponto que eu quero te trazer quando você vai encontrar com um cliente, você vai falar com um cliente, é lembrar daqueles 6 pilares. Lembra quando a gente fala sobre vender e seduzir? Então a gente fala sobre 6 etapas e você tem que exercitar, construir o seu processo de posicionamento na hora da venda, construir esse processo em camadas. Então, e não dá para pular etapa, não dá para pular. Se você pular etapa, você está dando um tiro no escuro, você está dando um salto no escuro aí, pode ser. As suas chances de errar aumentam muito, mas se você cumpre essas etapas, as suas chances diminuem a quase zero. A quase zero, exatamente. Se o cliente tem o perfil e está no momento, você seguindo as etapas, ele provavelmente vai fechar negócio com você. Que etapas são essas, Arthur? Vou falar aqui para a turma que está chegando aí, mais nova com a gente aqui nas lives, inclusive agradecer a quantidade de pessoas que entrou aí nos últimos dias, começaram a me seguir. Obrigado, gente, que legal, o perfil está crescendo aqui e a gente está cada vez mais forte aí, de mãos dadas, para ajudar você a se tornar uma marca premium, estar entre os mais bem pagos do seu mercado. Você é um advogado, um nutricionista, um psicólogo, um coach, um consultor, um mentor, um palestrante, seu lugar é aqui. Se você é um expert, se você é bom naquilo que você faz, se você ama aquilo que você faz, você merece receber um valor justo. Por isso eu estou aqui para poder ajudar você a se valorizar mais e a negociar melhor o seu valor com o mercado. E aí, Ana, que legal, boa noite, Ana, muito bem-vindas. O Léo também está aqui, ó, a Village, bacana, do Lourdes, que legal ter você de volta aqui, Lourdes. Então, gente, ó, vamos começar aqui falando do primeiro ponto, que é deixar bem claro para vocês essas 6 etapas, essas 6 camadas que você precisa construir até o cliente efetivamente tomar uma decisão e se comprometer na compra com você. A primeira camada, a gente sempre fala, é a camada de atenção. Então o cliente tem que perceber você, tem que sentir que você existe ali no radar dele. Então você pode chamar a atenção desse cliente de várias formas. Você pode chamar a atenção desse cliente através de uma chancela. Por exemplo, eu posso começar um conteúdo aqui dizendo, Steve Jobs já dizia que a gente não conecta os pontos olhando para frente, a gente só conecta os pontos olhando para trás. E empreender é isso, né? Você tem que andar para frente e os pontos não estão conectados, mas você olha para a sua experiência, faz uma previsão e a partir daí você dá um salto de confiança para poder crescer. Então o Steve Jobs já dizia que a gente não conecta os pontos olhando para frente, a gente só conecta os pontos olhando para trás. Tá vendo? Eu comecei com uma chancela, ou seja, eu usei um nome de alguém grande, respeitado no mercado. Eu costumo sempre chamar defuntos. Por quê? Porque defunto não muda de opinião. Então às vezes eu estou com um empresário aqui que está vivo e etc. E eu trago ele num conteúdo meu, eu trago ele para dentro de uma conversa e sem saber, esse cara acabou de fazer uma grande besteira na vida dele, esse cara, né, abriram um processo contra ele, aconteceu alguma coisa negativa, como eu já tive um caso de um grande empresário que eu admirava muito e de repente um dia esse cara resolve abrir aí na internet uma grande bobagem e joga tudo por terra. Ou seja, eu não sei quem citou essa frase, mas eu gosto muito, fala assim, você pode enganar parte das pessoas o tempo todo ou todas as pessoas parte do tempo, mas todo mundo o tempo todo é muito difícil de você fazer isso. Então o que aconteceu é que de repente nesse momento essa pessoa se revelou, ele revelou o que estava no coração dela e falou uma grande bobagem, enfim. Que bom que eu não estava citando essa pessoa nos meus conteúdos. Por quê? Porque ele muda de opinião, as coisas acontecem. Hoje a pessoa é boa, amanhã a pessoa não é tão boa assim, né? No nosso ponto de vista, pode caminhar seus tropeços. Então quando eu vou chancelar, eu prefiro chamar os defuntos. Eu vou chamar um Thomas Edison, eu vou chamar um Napoleão Hill, eu vou chamar um Buda, eu vou chamar Jesus, vou chamar alguém aí que não esteja mais aqui para poder mudar de opinião. Então eu posso chamar a atenção das pessoas através de uma chancela, posso chamar a atenção através de um dilema. Dilema é um processo de escolha em que em qualquer lado que você escolha vai ter ganhos e perdas.
Então você coloca o seu cliente ali, coloca a pessoa com quem você está falando num nível de atenção muito plena, porque a mente começa a trabalhar, né? Necessariamente essa mente começa a trabalhar. Pode ser uma revelação, olha, eu estou trazendo uma notícia para vocês aqui, bombástica, primeiríssima mão, a gente sabe, né, que chama a nossa atenção. Quando passava aquela musiquinha do Jornal da Globo, a turma que é mais da minha época aí, a turma dos 40 ou mais, quando passava a musiquinha do Jornal da Globo, bastava a vinheta e a gente já, opa, peraí, tem que prestar atenção, aconteceu alguma coisa importante ali. Então ali vinha uma revelação. Então são alguns exemplos de como que a gente pode chamar a atenção das pessoas que estão perto da gente. Depois que essas pessoas já estão com a atenção na gente, a gente tem que desenvolver a habilidade, despertar nelas o interesse. Então, ó, surgiu uma musiquinha lá do Jornal da Globo, eu vou começar a olhar a matéria. Essa matéria tem 2, 3 segundos para prender minha atenção, que o meu cérebro está decidindo se eu vou assistir aquilo ali ou não. Se for um assunto muito distante da minha realidade, provavelmente eu vou trocar de canal, vou voltar a fazer a atividade que eu estava fazendo. Então, primeira camada é atenção, segunda camada interesse. Depois do interesse, o cliente tem que se identificar, tem uma camada de identificação. As 3 mensagens mágicas para você rodar na mente do seu cliente. Nós somos iguais, você me entende e eu mereço. Então isso é um processo de identificação. Quando o cliente está rodando na mente dele uma mensagem de que vocês são parecidos, de que vocês pensam parecido, falam parecido, gostam de coisas parecidas, de que você entende a realidade dele, que ele possa dizer assim, caramba, isso que você falou de mim, você entende mais de mim do que eu mesmo. Né? De novo, a turma aí da psicanálise, da psicologia, muitas vezes o cliente tem essa percepção e ele consegue se identificar bastante com o processo a partir do momento que ele sente que a gente está conseguindo compreender. E o terceiro ponto, a terceira magia aí que tem que rodar no processo de identificação, é ele sentir que ele merece. Poxa, eu mereço isso na minha vida. Então falei sobre atenção, falei sobre interesse, falei sobre identificação. Depois a gente vai para uma quarta etapa, que é a etapa de projeção, onde o seu cliente começa a projetar um futuro maravilhoso junto com você. Então imagina que eu estou ali conversando com o cliente e ele entra na fase de projeção, é aquela fase em que ele começa, nossa, quando tudo isso der certo, eu vou fazer X, Y, Z, e depois que a gente terminar o projeto eu já vou viajar para não sei aonde, para fechar um novo negócio, a gente está conversando aqui. Então isso é uma fase de projeção, onde ele está projetando futuros positivos a partir daquilo que você está conversando com ele. Depois da projeção, é natural a mente entrar numa fase de negociação, que são os prós e contras. Não, peraí, tudo bem que vai ter um monte de coisa positiva, mas também tem umas coisas negativas aqui, ó. Eu vou ter que me descapitalizar, ou eu vou ter que bloquear um valor lá no meu cartão de crédito, ou eu vou ter que conversar com o meu sócio, vou ter que conversar com a minha sócia, com a minha esposa, vou ter que convencer minha equipe e por aí vai. Então ele pode entrar numa fase de negociação, onde ele está ali equilibrando os prós e contras para tomar a decisão de fazer com você. Se a negociação for positiva, se na mente dele a negociação for positiva, ele parte para a fase de decisão. Aí já é uma coisa interna, onde ele diz, olha, cara, tô dentro, eu vou fechar isso aí, vamos fechar esse negócio, vamos fechar esse negócio. Mas ele não fechou o negócio ainda. Ele só verbalizou, ele só sentiu e expressou o desejo dele, a decisão dele, ou dela, né, de comprar comigo. Para só depois da fase de decisão, aí a gente entra no momento de tensão na venda. Tudo é agradável, até a fase da negociação, tudo é agradável. A gente fala que tem duas bases muito fortes no processo de negociar com clientes premium, né? Que são os valores sociais e os valores comerciais. O que significa isso? Imagina que eu peço a sua ajuda para trocar um pneu de um carro. Você está perto de mim ou você está de carona comigo um determinado dia, o pneu do carro furou e eu não sou um hábil, né, trocador de pneu de carro. Eu falo assim, poxa, você pode me ajudar, cara? Tem muita dificuldade com isso, me ajuda aqui pegando essa ferramenta e tal. Provavelmente você está ali comigo, você vai me ajudar. Agora imagina se eu, ao invés de pedir a sua ajuda, eu digo assim, olha só, eu não gosto de trocar pneu de carro não, cara, eu te pago R$1 para você trocar esse pneu para mim. Provavelmente você vai dizer, pô, tu não, cara, eu não sou o cara que troca pneu de carro por R$1. Eu tirei o vínculo social e coloquei dinheiro na jogada. Então, quando eu coloco dinheiro na jogada, eu estou colocando um vínculo comercial. Estou tirando o valor social e entrando com o valor comercial, certo? Então, até o momento da decisão do cliente, a gente vai trabalhar sempre os valores sociais. Cara, eu vou fazer isso para você... Ó, isso para mim é mais legal, ó, isso para mim fica melhor eu te atender dessa forma. Sempre eu e você aqui, ó, sempre eu e você, até o momento da decisão.
No momento da decisão, aí eu tenho que trazer os valores comerciais, porque é a hora de eu botar os pingos nos is, apresentar contrato. Então, decidiu, beleza, próximo passo, compromisso. Aí você vai botar uma taxazinha de tensão ali para poder o cliente fazer a resolução. Joia? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas qual é o primeiro item dentro desse aspecto? Nada disso vai adiantar se você não estiver no controle das emoções dessa relação. Então o primeiro item que eu quero te trazer aqui, a primeira estratégia emocional para você poder fechar um negócio premium, negócios com clientes premium, é você mostrar a sua intenção positiva, mostrar o seu desejo. Olha que legal e como isso é contraintuitivo de tudo que a gente aprendeu na escola convencional de vendas. De novo, eu vou usar um exemplo do carro. Imagina que você foi numa concessionária comprar um carro. Qual é a dica que as pessoas vão te dar? Cara, quando você chegar ali, não mostra muito interesse não. Não se mostra muito interessado não, porque senão o vendedor vai ficar logo animadinho e vai te cobrar mais caro do que os outros. Olha a qualidade da relação quando você não vai para conversar com alguém de uma forma transparente, de uma forma clara, de uma forma honesta. Quando você vai com uma segunda intenção, né? No desenvolvimento pessoal a gente chama de agenda. Você vai com uma agenda secundária ali, você tem uma agenda escondida, oculta, onde você está adorando comprar aquele carro, ir lá comprar aquele carro, é o carro que você sempre sonhou, porém você não quer demonstrar isso para o vendedor. E da mesma forma o vendedor também é treinado para não jogar todas as cartas na mesa. Fala assim, ó, eu vou tentar vender pelo preço máximo, mas de acordo com o que o cliente for pesando a mão ali comigo, eu vou liberando uma oportunidade ou outra, um desconto ou outro. Essa é a escola convencional das vendas. É contra isso que eu quero lutar, é contra isso que eu quero falar aqui. Eu quero te dar o ponto de vista para você se manter no controle das emoções que estão ali na mesa. Você vai deixar claro para o seu cliente o seu entusiasmo, a sua animação, a sua vontade, o seu desejo de fazer esse trabalho para ele. A partir do momento que você coloca essa intenção positiva, clara, honesta para o seu cliente, agora você enquadrou. Agora você está no controle para dizer se você quer nessas condições ou não. Não é legal isso? Então suponhamos que o cliente venha até a mim, eu vou dizer para ele, cara, estou adorando a oportunidade da gente conversar, acho que vai ser incrível a gente fazer um trabalho junto. Claro que isso tem que ser verdadeiro, tá, gente? Você só vai fazer isso com os clientes qualificados aí que você está atraindo dentro do seu posicionamento. Então o cliente chegou para mim, eu vou recebê-lo de maneira entusiasmada. Nossa, Arthur, mas isso é óbvio. Não é não. Eu posso dizer para vocês que 90% das pessoas aí, é só botar uma câmera escondida aí dentro do seu escritório e eu vou mostrar para todo mundo que você não faz esse processo entusiasmado não. O cliente chega lá, está quase dormindo na frente dele. Ei, tudo bem, tom de voz baixo, aquela coisa do monotom, né? Samba de uma nota só. Aí vai falando com o cliente, quase que o cliente pergunta para você, vem cá meu amigo, você quer ou não quer me atender? Então a pessoa chegou junto para você, usa o entusiasmo, mostra para essa pessoa que você quer atender. Fala, cara, eu quero muito atender você. Poxa, que legal, obrigado por você estar aqui na minha frente hoje, ter decidido de alguma forma contar com a minha ajuda. Agora nós vamos ver se eu sou a pessoa certa para te atender e se você é a pessoa certa para ser atendido por mim. Se a gente tem as condições para que eu possa te atender e para que você possa ser atendido por mim. Mas olha, já quero deixar de imediato aqui claro para você que eu quero muito te atender. Isso é importante por quê? Porque quando você desdenha, quando você finge para o cliente que você não quer tanto, que nossa, minha agenda está cheia, não sei se eu posso ter tanta conversa com você, ou se, né, eu vejo a galera, principalmente no marketing digital hoje, usando muito esse termo, cara, se quer, quer, se não quer, não quer, vai embora. Quando você tem essa postura, a pessoa que está do outro lado, ela quer se livrar de você, ela quer se afastar. Ninguém gosta de ser excluído, ninguém gosta de ser tratado com arrogância, ninguém gosta de ser tratado com prepotência. E às vezes você pode estar fazendo isso sem querer, simplesmente por não deixar claro para o seu cliente o seu entusiasmo em atendê-lo. Simplesmente por não deixar claro para o seu cliente a sua vontade de atendê-lo. Então você vai esconder ali para ver se o cliente quer você, achando que você é uma super celebridade. O cliente vai se sentir mal, ele vai querer sair daquele ambiente. Olha, emocionalmente, você está perdendo o controle da situação. Porque você quer fechar negócio com o cliente, mas você está emitindo códigos para ele, você está emitindo sinais para ele
de que ele não é tão importante assim. Cara, quando o cliente está na minha frente, eu sou fã absoluto dele. Pô, eu quero muito, a não ser que essa pessoa em algum momento me dê um indicador de que ela tem uma intenção negativa comigo. Então que aí depois já estou com o conteúdo preparando aqui para a gente fazer um conteúdo só sobre como tratar clientes falsos. Olha o poder disso. Vou trazer para vocês uma live aqui. Vamos ver se na segunda-feira que vem eu já trago. Uma live sobre como você pode lidar, como você deve lidar com clientes falsos. Mas esse é assunto para um outro caminho. Mas se essa pessoa não me deu os indicadores de que ele é uma pessoa falsa, de que ele tem uma intenção negativa, eu vou atender essa pessoa com entusiasmo. Eu vou dizer, cara, eu quero muito te atender. E depois eu vou dizer se ele atende aos critérios para eu poder fazer. Quando eu faço esse processo, ele quer me ajudar. Que ele se sente homenageado, ele se sente importante, ele se sente valorizado. Isso é uma característica das marcas premium. Você eleva a percepção do cliente sobre si mesmo. Que a pessoa fala, nossa... Uma vez eu vou contar um caos aqui. Eu atendi um cliente, chegou na recepção do meu escritório, de camiseta, bermuda, chinelo e tal. Chegou para uma reunião exatamente de prospecção. Já tinha passado pelo filtro lá para poder fazer a agenda. E eu estava terminando um outro compromisso e ele aguardou um pouco na recepção do meu escritório. Minha equipe fez, né, o atendimento, a hospitalidade ali, o receptivo dele. Depois, passado isso, eu liberei a reunião, ele veio para a reunião junto comigo na sala. Quando ele veio, eu recebi com o mesmo sorriso que eu estava com o executivo que eu estava atendendo antes. Com a mesma empatia, com o mesmo entusiasmo. Aí já direcionei ele para a sala de reuniões, ele ficou confortável ali na cadeira, fiz o nosso protocolo aqui, né? Posso passar um café para você? E já fui servindo uma água, etc. De repente ele me para e fala assim, Arthur, posso te falar uma coisa? Eu falei, claro, pode falar sim. Ele falou, cara, eu não estou acreditando no que está acontecendo aqui. Porque eu sou de fora, eu sou de Angola, eu estou aqui no Brasil trabalhando numa plataforma de petróleo aqui no Espírito Santo, né? Ele estava aqui no meu estado. Ele falou, em todos os lugares que eu vou, porque lá em Angola a gente anda assim, eu ando de camiseta, de bermuda e tal. Eu cheguei aqui no Brasil e todo mundo me discriminou. Onde eu chegava as pessoas já me tratavam com desconfiança, onde eu chegava as pessoas já estavam me tratando com afastamento. Claro que ele está falando lá com o sotaque dele, né? Ele falou assim, e eu estou impressionado, eu cheguei aqui no escritório, as pessoas me atenderam com um sorriso, me serviram, perguntaram se eu estava bem, me localizaram, disseram, né, o tempo do seu outro compromisso que estava terminando. Você me atendeu com um sorriso, você me serviu café, ninguém me serviu um café. Eu que tinha que perguntar, posso pegar um café? E ainda assim as pessoas olhavam meio torto. Por quê? Porque ele tinha uma característica diferente da maioria das pessoas, ele estava vestido de uma forma diferente e ele, por causa disso, foi tratado de uma maneira diferente. A partir daquele momento que a gente foi, depois desenvolvemos a conversa, foi muito bonito. Aí no meio da conversa ele falou assim, eu posso trazer minha esposa? Você deixa eu trazer ela para uma reunião? Ela tem que ver isso aqui acontecendo. Gente, olha que legal a experiência que você está oferecendo para o seu cliente. Não interessa se você vai fechar o contrato ou se você não vai fechar o contrato. Ele vai sair dali falando super bem de você. Por quê? Porque você demonstrou para ele entusiasmo em ajudar aquela pessoa. Se você vai conseguir ajudar ou não, é outro papo. Mas você está mostrando para aquela pessoa que você está entusiasmado. Então ela se sente na obrigação, no compromisso de retribuir, gente. Isso é a lei da reciprocidade. A pessoa quer te retribuir. Então o que vão te ensinar na escola convencional de vendas? Olha, não dá muita pinta de que você quer atender esse cliente não, porque senão ele vai montar nas suas costas aí, senão ele vai se aproveitar de você. Não. Quando você demonstra a sua intenção positiva, deixa claro para o cliente a sua intenção, o seu entusiasmo, você demonstra que você está no controle. Falo, cara, eu quero muito te ajudar, mas eu tenho umas condições. Eu preciso realmente respeitar os procedimentos e o posicionamento aqui da minha empresa, mas eu quero que fique claro para você que eu vou até o final, que eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, até um pouco mais, para poder fazer esse trabalho junto com você, pegar esse projeto junto com você, te ajudar nesse projeto. Olha que legal, você não gostaria de ser atendido dessa forma? Então, primeiro ponto, mostre as suas intenções positivas, o seu entusiasmo, o seu desejo
de atender aquelas pessoas. A partir do momento que você fez isso, você acabou de fazer uma coisa chamada enquadramento. Agora você está ditando o ritmo da reunião. Um sorriso no rosto e vai... Poxa, que legal a gente poder se encontrar, obrigado por ter separado esse tempo para mim. Quando você veio me procurar, de que forma você acreditava que eu poderia te ajudar? E aí a pessoa vai dizer, terminou de dizer, cara, obrigado, pô, que legal você abrir sua realidade para mim, quero muito poder te ajudar nisso, quero mesmo, sim. Acho que a gente tem, eu já ajudei inclusive pessoas aí da sua área, acho que a gente tem um caminho muito legal pela frente. Vamos ver agora, e aí a turma que está comigo no código Premium, nessa hora você já pode sacar o mecanismo de qualificação. Você vai dizer para ele, vamos ver agora se a gente consegue chegar nos termos aí que sejam bons para mim, que sejam bons para você, para a gente poder seguir em frente. Eu tenho aqui um processo chamado diagnóstico de demanda, que eu vou fazer algumas perguntinhas e a gente vai ver se a gente vai caminhar junto ou não. Joia? Então a turma que está no código Premium trouxe as suas intenções positivas, o cliente respondeu positivamente, legal, você já tem indicadores ali para poder sacar o seu mecanismo de qualificação. Trabalhar o contexto, trabalhar ali o momento, trabalhar ali os recursos, trabalhar o ambiente. Joia? Feito isso, nós vamos para o segundo ponto. O primeiro ponto, então, mostre as suas intenções, seu entusiasmo de atender aquele cliente. Deixa claro para ele, quero muito te ajudar, quero muito, vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. E aí depois você traz. Você fez o enquadramento, colocou ali um ambiente emocional positivo, depois você traz para os seus critérios. Segundo ponto, que é super importante quando você está liderando, ali, conduzindo um processo de negociação com um cliente premium, é mostrar com evidências, provar para essa pessoa que ele é mais inteligente do que ele acha que é, muitas vezes que ele é mais inteligente até do que você. De novo, isso é um contraponto à escola convencional de vendas, que vai dizer para você se posicionar como especialista. Você que quantos e quantos clientes chegam aqui no meu escritório e falam assim, não, porque eu sou médico, cara. Então assim, pô, o cara vai ver Google e querer dar a opinião do Google em cima, não é? Eu tenho 30 anos de consultório, 30 anos de clínica. Cara, isso não adianta nada, só vai afastar o seu cliente premium. Seu cliente premium, ele quer se sentir inteligente, porque ele não compra para resolver um problema, ele compra para resolver um problema com excelência, com exclusividade, com experiência. Ele não quer sentir que você é o mais barato, ele quer sentir que você é a escolha mais inteligente. Então você tem que entregar indicadores de inteligência para o seu cliente, não é ficar bajulando não, é ficar dizendo, nossa, você é incrível, você é maravilhoso, Não, é você entregar indicadores. Então se você é um médico, seu cliente foi no Google, você se alinha a ele e vai dizer, cara, você foi no Google, e aí, como é que foi? Que página que você buscou? Poxa, que legal, é bacana hoje a gente poder ter esse nível de informação, né? Porque antes a gente ficava preso à universidade, a nossa experiência de mercado. Agora a gente tem colegas do mundo inteiro contribuindo com pontos de vista. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Olha que legal, eu estou dizendo para o meu pai, significa que eu vou fazer o que ele olhou no Google? Não, em nenhum momento eu falei isso. Em nenhum momento eu disse que eu ia seguir o que ele encontrou no Google. Eu simplesmente validei a inteligência dele em buscar essa informação. Pô, ele se antecipou, significa que o problema é relevante para ele. Cara, legal, eu no seu lugar, a primeira coisa, porque se eu vou esperar 2, 3 dias para estar no médico, eu entro no Google, eu vou pesquisar. Não significa que eu vou tomar o remédio, não significa que eu vou me automedicar, mas significa que eu fui buscar informação. Eu mesmo, né, passei há pouco aí por um processo de constelação familiar, e dentro do caminho de buscar a constelação, eu fui buscar informação, eu fui para o Google, eu fui para o YouTube, fui estudar, saber o que a constelação pode entregar para mim, o que a constelação pode fazer na minha vida, se é realmente isso que eu estou buscando, até o momento de ligar para alguns especialistas, conversar com eles. E foi muito engraçado que eu, né, conversando com a especialista, ela falou, não, porque eu me baseio em ciência e tal, não sei o que e tal. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, só porque eu, como sou leigo, eu tenho essa margem de tolerância de poder pesquisar onde eu quiser. Eu sou leigo, eu não sou um profissional da área, então eu posso pesquisar tudo que eu quiser. Eu posso falar as maiores abobrinhas, as maiores bobagens que eu quiser. Porque eu não tenho obrigação profissional com esse conteúdo, mas ela tinha. Ela tem a obrigação profissional. Então se o cliente está chegando para mim hoje e ele foi pesquisar marketing digital, eu vou validar, vou dizer, cara, muito legal. Quantas e quantas pessoas chegam para mim? Isso aí, Ana, constelação, ajudou muito. Sou fã. Então, quantos clientes chegam para mim, inclusive citam outras pessoas do mercado,
Poxa, Arthur, tô conversando com você, mas eu estava conversando com fulano, com ciclano. Eu falo, cara, legal, poxa, eu conheço o trabalho dessas pessoas super profissionais, pessoas aí super gabaritadas. Que legal. E é isso mesmo, cara, você está no caminho certo. Eu acho que para você fazer a escolha correta, você tem que conversar com as pessoas para poder entender, ter consciência, clareza de para onde você está tomando uma decisão. Significa que essa decisão é importante para você. Eu não vou ficar dizendo para a pessoa, ah, mas o cara lá é ruim por causa disso, ou eu sou melhor que ele, ah, ele não tem o que eu tenho. Não, o cliente veio, eu vou validar a inteligência dele, vou mostrar para ele com indicadores de que forma eu acredito que ele está certo, que ele foi inteligente nessa tomada de atitude, nessa tomada de decisão, nessa percepção sobre o mercado. O cliente quer sentir que ele está tomando a decisão mais inteligente. Então você vai provar para ele que ele é uma pessoa inteligente. Um dos maiores erros que a gente tem hoje dos especialistas é eles tentarem provar a inteligência deles diante do cliente. Gente, especialista, quem é premium, você não fica se explicando não. Você conecta. Nosso trabalho não é um trabalho de convencimento. Nosso trabalho é um trabalho de conexão. De novo, assim, e não tem nada de errado. Fui conversar com uma pessoa, um advogado, e falou, Arthur, cara, meu sócio não acredita em nada dessa coisa do marketing, da propaganda, de publicidade. Ele acha que a única coisa para o nosso escritório crescer é o boca a boca. Você podia vir aqui um dia conversar com ele para convencê-lo sobre o marketing de percepção. Eu falei, olha, eu acho assim, se ele tem certeza, a gente tem que respeitar a certeza dele. Porque eu sei que fazer do meu jeito dá certo, mas eu não sei se fazer do jeito dele não vai dar certo. Faz sentido para vocês? Assim, eu posso provar que uma coisa existe, mas eu não posso provar que uma coisa não existe. Aprendi isso com o Dr. José Carlos Souto, né? Quando ele falou isso fez muito sentido para mim. Eu posso dizer para as pessoas como é o meu método, quão exclusivo é o meu método, os resultados que os meus mentorados têm com o meu método. Mas eu não tenho direito de dizer que as pessoas que estão lá fora, se você fizer de um outro jeito, que vai dar errado. Afinal de contas, antes de eu existir no mundo, tinha gente rica, tinha gente bem posicionada, tinha gente fechando grandes negócios, tinha artigos de luxo, eu nem existia nesse planeta. Então como é que eu vou ter a audácia de dizer para essas pessoas que elas estão erradas? Quando a gente tenta convencer as pessoas, a gente sai do jogo da ajuda, do serviço e entra num jogo do ego, de estar certo. E é interessante isso, porque você pode ser um mendigo, um morador de rua, você pode ser muito pobre, você pode ser uma pessoa muito doente, você pode ser uma pessoa com super transtornos aí de personalidade. Para tudo isso vai ter alguém solidário a você. Para tudo isso vai ter alguém dizendo assim, poxa, eu reconheço que ele é uma vítima e eu quero me solidarizar a essa pessoa. Mas quando você entra numa batalha de estar certo, de ter muita certeza, uma batalha de ficar defendendo as suas ideias, as suas certezas, pode contar que você vai acumular uma série de inimigos aí no seu mercado. Uma série de inimigos na sua vida. Essa crença do eu estou sempre certo, minha certeza é absoluta. Cara, não sei, a minha certeza é minha certeza, a sua, desde que você não invada o meu espaço, desde que você não me desrespeite, desde que você não passe por cima dos meus direitos, a minha certeza é minha certeza, a sua certeza é a sua certeza, e a gente vai ficar em paz sobre isso. Joia? Então, não cedam à tentação de serem especialistas e estar certo sobre a inteligência do seu cliente. Não faça o seu cliente se sentir menos inteligente. Claro, gente, estou falando assim, cliente depois que fechou com você, se você é um treinador, um consultor, um mentor, um coach, depois que o cliente te contratou e ele te contratou para você encontrar os erros dele, aí é um contrato, aí tem um combinado onde ele já te pagou exatamente para você ver o que ele está fazendo de errado. E ainda assim, é importante você saber fazer isso com uma certa condução, uma certa gentileza e generosidade aí para manter o seu cliente sempre motivado a consertar os erros, né? Você chegar lá e simplesmente ficar apontando não resolve o caso. Mas na hora da negociação, na hora que você está com o cliente ali, muitas vezes você está na primeira vez que você está fazendo contato com esse cliente, surfa nas certezas dele, pega os indicadores que forem interessantes, comprováveis e traz esses indicadores para mostrar que o seu cliente é inteligente e valida essa inteligência dele. Outro dia eu atendi um cliente, músico,
E, poxa, na mesma hora a gente, né, estabeleceu o rapport ali. Eu também sou músico, não sou músico profissional da forma como ele é, mas é um mercado que me interessa muito, onde eu amo, né, conviver com o universo da música. E chegou num momento em que a gente foi falar sobre repertório, o repertório dele é todo internacional, e ele ia me dizendo os nomes das músicas, e eu falava assim, cara, posso confessar uma coisa pra você? De nome, eu não conheço nenhuma, me desculpe, peço desculpas assim, porque primeiro que o meu inglês não é super, hiper, ultra, né? Então é um inglês de sobrevivência. E segundo, que para ele aquelas músicas clássicas eram muito comuns, mas para lembrar pelo nome, música brasileira às vezes eu não lembro pelo nome. E aí, olha que legal, quando eu trouxe para ele essa vulnerabilidade e eu mostrei para ele o quanto que eu admirava ele conseguir ter um repertório e falar aquilo, ele começou a me ajudar. Agora você imagina, eu não sei nem se ele está aqui na live hoje, se ele tiver depois ele se pronuncia aqui. Agora você imagina um advogado você encontrando com essa pessoa pela primeira vez na vida e esse cara cantarolando pra mim os refrões de clássicos famosos aí da música pop internacional. Olha que legal, assim, foi um nível de rapport, um nível de conexão tão alto que eu fui lá, o que eu fiz? Eu validei, eu não fui falar pra ele assim, pô, eu vou pra um caminho onde eu domino. Não, eu fui dizer pra ele, cara, eu admiro o seu caminho, eu acho muito legal você saber, eu vejo a sua pronúncia, mas eu tenho que te confessar que eu não conheço pelo nome e tal. E nessa brincadeira, nessa coisa de valorizar a presença dele, valorizar a inteligência dele, mostrar que ele sabe coisas que eu não sei, ele se abriu a ponto de começar a cantar os refrões das músicas para mim. E foi muito legal, assim, né? Depois nós desenvolvemos ali a conversa, fechamos o contrato e tem sido uma experiência muito legal a gente estar junto. Então, olha como é que é importante você sair do altar, né? Você dizer para o seu cliente, não, cara, você é melhor do que eu nisso. Olha, eu reconheço que nisso você sabe até mais do que eu. Você pode fazer isso em qualquer área de atuação. Qualquer área de atuação, principalmente na área de serviços ligados às vendas relacionais, que são vendas de tickets mais altos, vendas para clientes premium, clientes que são qualificados, que reconhecem e valorizam a sua excelência, a sua experiência, a sua exclusividade. Joia? E o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é uma estratégia que eu aprendi. Olha onde é que eu fui aprender essa estratégia, no conto das 1001 Noites. Quem aí já leu os contos da Sherazade? Eu não li porque eu sou auditivo, então eu ouço os audiolivros da Sherazade com o rei Shahryar. Quem aí já conhece, já ouviu falar dos contos, né, das 1001 Noites. Não vou me alongar nesse assunto, mas basicamente o conto é de um rei. Esse rei era o rei da Pérsia e ele foi traído pela esposa dele. A partir dali ele decidiu que a cada noite ele ia ter uma esposa diferente, que ele nunca mais ia ficar fiel a uma esposa só. E quando terminava a noite ele mandava sacrificar essas mulheres, né? Ele matava as mulheres dele até que chega a Sherazade. E a Sherazade começa a contar histórias para ele e ela cria ali um gatilho para ele de suspense, para que essa história não termine ali. Ela sempre precisa do dia seguinte para poder terminar a história. E diz a lenda, né, conta que a Sherazade fica aí por 1001 noites com o rei, até que ele desiste da ideia dele de matar a esposa, né? Ele fica convencido disso, enfim, e aí a história realmente se desenrola. Mas olha que legal, olha o ensinamento que isso traz pra gente, que a gente chama de envolver o cliente, né? Aqui no escritório a gente chama de gerundiar o cliente. Gerundiar, você já viu aquela turma do telemarketing? Eu vou estar resolvendo o problema para você, eu vou estar olhando com o departamento aqui, fazendo um protocolo para poder estar te atendendo e resolvendo o seu problema, aí eu vou estar te ligando. Isso é o gerundiar, né? Quando você bota o seu cliente no modo gerúndio, esse indo, ando, fazendo, isso aí é o gerúndio. O que significa isso? O que significa gerundiar na nossa visão de posicionamento por aqui? Significa você, durante a sua conversa, criar pontos de conexão futura com o seu cliente. Então, se eu estou ali, por exemplo, negociando com ele um contrato de arquitetura,
E aí eu vou dizer, não, inclusive, poxa, eu tenho um acervo de imagens que bate exatamente com as referências que você está buscando. Quando a gente se encontrar na próxima semana, eu já vou botar uma anotação aqui para poder trazer essas referências para te mostrar. Na próxima semana, ou seja, eu já estou presumindo que essa pessoa vai fechar o contrato comigo. Já estou presumindo que essa pessoa vai ter continuidade comigo no projeto. Então eu estou aqui às vezes com um cliente meu de mentoria, e aí o cliente, eu já coloco o cliente no modo gerúndio. Eu já vou dizendo para ele, olha, legal, isso aqui a gente vai conversar, eu vou te mostrar como é que funciona exatamente o método, mas a minha equipe vai abrir um grupo no WhatsApp, que é o grupo de acompanhamento do seu projeto. E aí você vai poder ter a liberdade durante a sua execução, inclusive de mandar mensagens direto para mim, para eu poder te ajudar ali no grupo. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou criando pontos de conexão futura com o meu cliente, eu estou gerundiando, eu estou inconscientemente enquadrando esse cliente num ambiente emocional em que a coisa já fluiu, em que o negócio já aconteceu. Eu estou deixando ele ficar mais familiarizado. Claro que eu vou fazer isso, você também, testando o nível de abertura do cliente. Se o cliente está extremamente fechado, não adianta você fazer grandes projeções futuras. Mas na primeira que você fizer, ele já vai te dar o sinal e já vai dizer, pô, legal isso. Pô, validou. Pode dar continuidade. Mas talvez você diga para ele, olha, uma pessoa da minha equipe, inclusive, vai te ligar na próxima semana para pegar os dados específicos lá do seu endereço da empresa, metragem, etc., para a gente poder validar e trazer isso para dentro do projeto. E se o cliente disser assim, não, mas eu prefiro esperar a gente primeiro fechar e tal, significa que é um cliente que tem esse nível de critério, tudo bem. Aí você vai trabalhando, você vai conduzindo dentro do processo, mas você enquadrou esse cliente, você fez um enquadramento com esse cliente. Está vendo que eu estou trazendo três momentos de enquadramento para você? Você enquadrou o cliente nesse terceiro modo das 1001 noites, você enquadrou o cliente num sistema onde ele já começa a se familiarizar com como vai ser o projeto andando. Como é que isso vai ter continuidade? Como é que estou eu dentro desse projeto? Então lá dentro, né, do conto das 1001 noites, que eu quero te trazer aqui como uma estratégia de controle emocional da situação, é você durante a sua conversa, independente de ter feito, você nem fez a oferta ainda para o seu cliente, mas você já enquadra ele fazendo pontos de conexão futura. Você pode fazer isso através de oportunidades, por exemplo. Poxa, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar nessa outra área que você está buscando. Inclusive, eu vou estar com ele na semana que vem. Na semana que vem, terminando a minha conversa com ele, de lá mesmo, talvez eu já te ligue, eu já te mande uma mensagem para saber se ele pode mesmo te ajudar. Eu vou ficar muito feliz de poder contribuir nesse momento. Olha como é que eu estou fazendo e estou arremessando a nossa relação lá na frente. Estou fazendo um processo de projeção positiva desse cenário. A partir do momento que o cliente vem aceitando isso emocionalmente, você está no comando desse enquadramento, fica mais fácil, você aumenta aí em 2, 5, 10 vezes as suas chances de fechar um contrato. É muito raro um cliente que aceita o enquadramento dessa projeção futura, desse gerundiar do cliente, é muito raro esse cliente não fechar comigo. Por quê? Porque emocionalmente ele já se sente dentro do projeto. E de novo, eu vou dizer para essa pessoa que eu quero muito atendê-lo. Falou, cara, desculpa até se eu tô já me adiantando aqui, mas assim, a minha vontade de atender é tão grande que eu vou fazer absolutamente tudo que tiver ao meu alcance para poder a gente seguir junto. Olha que legal. Então você vai trazendo ali os 3 pontos de enquadramento. Primeiro ponto, enquadra o seu cliente ali, mostrando as suas intenções positivas, o seu entusiasmo de atender esse cliente, a sua vontade, o desejo realmente, o seu desejo real de atender esse cliente. Segundo ponto, você vai fazer o enquadramento da inteligência. Você vai mostrar para esse cliente, trazer indicadores e validar como que esse cliente foi inteligente, o que você percebeu nele que é inteligente, e muitas vezes reconhecer os aspectos em que ele é mais inteligente do que você, ou que ele sabe algo que você não sabe, e etc. Você pode conduzir por aí. No terceiro ponto, que é o mecanismo das 1001 noites, que a gente chama de gerundiar o cliente aqui, é durante a sua conversa, você vai criando pontos de projeção, de arremessar o relacionamento de vocês para frente. Você já vai criando pequenos compromissos lá na frente para ajudar esse cliente a emocionalmente estar mais envolvido dentro da sua proposta. Fez isso, gente, está caminhando, está com os indicadores legais, o cliente está conversando com você, concordando, dizendo, cara, isso aí realmente me interessa, etc. Você lança mão de um mecanismo de qualificação. Quem está lá no Código Premium junto comigo, vocês sabem que a gente tem um mecanismo, você pode levar um mecanismo impresso, não tem problema, você pode imprimir o mecanismo e levar
para sua reunião com o cliente, a atenção do cliente não está nisso. Pelo contrário, o cliente vai sentir até que você tem processo para poder fazer isso, estrutura e organização para poder conduzir uma conversa. Mais legal ainda, se depois ele te pede isso para usar lá com a equipe dele, não tem problema não, você pode ter problema, pode ensinar o que você sabe. A informação, a partir do momento que a gente solta aqui no universo, não nos pertence mais. O que pertence, o que eu faço nas minhas mentorias, não é informar. Informar tem no YouTube, tem no Google, tem bastante informação. O que eu faço é emprestar a minha expertise, a minha experiência, para poder orientar se essas pessoas estão fazendo da forma correta. Que a gente brinca muito na mentoria, né? A turma da mentoria que está aqui acompanhando, a gente brinca muito que pior do que ir na direção errada é ir na direção errada com motivação. É quando você pega o documento e caramba, já sei o que fazer, e você está fazendo da forma errada. Então é importante ter sempre alguém de fora, um olhar de fora da sua bolha de certezas ali, para poder te ajudar a orientar e dizer, olha, eu já passei por isso, eu já fiz isso 1 milhão de vezes, eu no caso faço isso há 22 anos, há 15 anos, quase 16 anos aqui, só com a minha empresa. Então eu tenho um olhar de já ter passado por muitas vezes esse tipo de situação. E eu consigo perceber onde que o meu cliente está tropeçando. Que pensa comigo, a gente só tropeça naquilo que a gente não está vendo. Se você estiver enxergando, você para, você recua, você desvia, né? Você contorna. Mas geralmente a gente cai no mercado, a gente quebra a cara quando? Quando a gente não está enxergando as coisas. Então se você tem um mentor do seu lado, emprestando o olhar dele para te ajudar a enxergar o invisível, eu tenho um mentor. Todo mentor precisa de um mentor, né? Todo coach precisa de um coach, todo psicólogo precisa de um psicólogo. Então eu tenho um mentor olhando o que eu estou fazendo para ver onde é que está invisível para mim. E é sensacional como que é impactante a diferença que isso faz pra gente, principalmente quando você faz isso dentro de um método, de uma forma estruturada. O mentor vai ficar dizendo eu acho, ele vai dizer, ó, de acordo com o método, vou ficar abrindo live aqui com vocês para falar o que eu acho, eu vou dizer de acordo com o método. Então tem um método, tem uma estrutura para poder seguir, né? E lembrar sempre de você ser rígido ou rígida na hora de qualificar o seu cliente, na hora que você está desenvolvendo os critérios para saber se esse cliente é um cliente bom para você, mas por outro lado ser sempre flexível na hora do fechamento. Se o cliente decidiu o que quer fazer, você vai até a última instância ali, você vai o máximo que você puder para poder ajudar essa pessoa. Às vezes a pessoa não tem grana, vai pagar em vaca, mas paga, você faz. Se a pessoa está ali junto com você, você avalia e busca sempre uma forma de ajudar essa pessoa. Talvez ela não feche com você, mas ela não consiga pagar naquele dia, então traça junto com ela um plano para ela poder te contratar. Não deixa essa pessoa ir embora sem você dar uma orientação para ela, simplesmente dizendo, poxa, não sou a pessoa certa para te atender, não, tchau. Não, outro dia eu atendi uma pessoa, recebi uma pessoa, não era o momento, eu fui o primeiro a dizer, e já falei para ela, olha, eu não sou a pessoa certa para te ajudar agora, você está num momento que nesse momento eu sinto que você está buscando uma outra coisa, você está precisando de um outro caminho. Eu fui direcionar Sebrae, Empretec, os parceiros que eu tenho. Eu fui direcionando a pessoa. Falei, olha, mas eu acho que vai ser assim, vai por aqui. Pô, se tiver alguma dúvida, me manda um WhatsApp. Qualquer coisa a gente vai se falando. Mas eu quero te ajudar. Eu só não posso te ajudar com o meu método. Porque se eu for te ajudar com o meu método, eu vou te puxar num nível tão alto que você vai desistir, você não vai aguentar. Não é o seu momento, você não está disposta a isso ainda. E tá tudo bem, não tem nada de errado. Eu também já passei pelo mesmo momento. Se no momento que eu comecei no meu mercado, eu tivesse me jogado em desafios tão grandes, eu não sei se eu teria dado conta. Não sei se eu estaria disposto. Não é se você não dá conta, todo mundo é capaz. Eu não sei se eu estaria disposto a isso. Então no momento que eu vejo que a pessoa ainda não está disposta àquilo ali, eu tenho que direcionar essa pessoa para um outro caminho. E eu vou te direcionar realmente com muito amor no coração e dizer para essa pessoa, olha, eu não sou a pessoa certa para te ajudar agora, porém, eu quero te ajudar, te orientando para os caminhos que eu conheço. Se você vai fazer ou se você não vai fazer, é uma escolha sua, mas eu não quero deixar essa pessoa sair sem que eu possa dar uma direção para ela. Joia, fez sentido para você? Espero que essa aula tenha te ajudado aí, você trazer esses 3 pontos de controle emocional para você enquadrar o seu cliente, colocar o seu cliente dentro de um ambiente emocional em que você esteja no controle, fazendo primeiramente o enquadramento das intenções, deixando muito claro para o cliente esse seu entusiasmo de atendê-lo,
Segundo ponto, fazendo esse enquadramento da inteligência, mostrando para o seu cliente que ele é mais inteligente até do que ele pensa, que ele é melhor do que você em alguns aspectos, certo? Valoriza a pessoa que está junto de você. E o terceiro é de você jogar essas projeções, não deixar a história de vocês acabar naquele dia. Você já começa a jogar projeções para frente e com isso você envolve o seu cliente num ambiente emocional onde ele sente que aquela realidade ali já está acontecendo. Joia? Então, galerinha, vou fechando por aqui, agradecendo demais a presença de vocês mais uma vez. Obrigado, Lourdes, Rita que entrou por agora, Tominha Ana que comentou aqui, que interagiu com a gente. Olha, desejo do fundo do meu coração que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Que vocês possam permitir que o extraordinário se manifeste na vida de vocês, sonhando grande, praticando bem, evoluindo sempre, contribuindo ao máximo, tá joia? Pessoal, um beijão para todos vocês, até o nosso próximo encontro. Vamos em frente.